algumas questões de convivência, relembrando que a gente já conversou um pouquinho sobre isso lá no nosso último encontro em Santos. Foi em Santos? Já tô em Santos. E aí eu trago algumas informações que são importantes para a gente. Produção, vocês podem colocar aqui a projeção para mim, por favor? Pode. Já tá. Aqui. Na semana de planejamento, a gente colocou naquele guia que todos os dirigentes receberam algumas orientações, né? Então, aqui eu estou trazendo só alguns pontos principais. Então, semana de acolhimento, lembrar que o acolhimento vai para além da gente fazer o boas-vindas, receber o estudante, dizer que ele é bem-vindo de volta. E vocês sabem fazer isso muito bem, mas se tiverem dificuldade, o nosso pack de convivência está sendo preparado para esse momento, e todos aqueles que já sabem, a gente está aprimorando. Aplicativo Conviva. Pessoal, queria chamar uma atenção aqui, porque é de extrema importância que a gente incentive as escolas, os diretores, os vice-diretores responsáveis, os POCs responsáveis também serão formados por isso, mas que a gente incentive o uso do aplicativo, porque eu não consigo pensar em novas ações, seja de formação, de acompanhamento, de prevenção ou de acolhimento, se eu não tenho esse registro no aplicativo, se a gente não tem o conhecimento do que está acontecendo. Então, só para relembrar, o aplicativo Conviva, para o registro dos psicólogos, a gente tem 3 frentes e nessa jornada nós vamos focar na frente de prevenção. O que eu quero dizer com isso? Eu posso colocar lá o registro de uma ação de prevenção, que é o nosso foco, onde onde o psicólogo realiza atividades para prevenir situações de violência. Então, o nosso foco vai ser no aumento das ações preventivas. Eu posso colocar uma ação de acolhimento quando algo já aconteceu, então esse psicólogo precisa atuar no acolhimento dessa situação junto a todos os outros atores do convívio. Eu estou me referindo a PEC, POC e vice-diretor para as escolas que não têm POC. E eu posso colocar outros, quando esse psicólogo está na diretoria de ensino, cumprindo algumas outras funções, como construir o relatório, fazendo reunião, fazendo formação. E é importante que o outros só seja utilizado quando de fato se referir a isso. Uma coisa também que é muito importante, a gente está orientando, mas é importante em especial quando a gente fala, quando nas escolas que não tem POC, né, nas escolas em que o vice-diretor faz essa ação, tem essa frente, para que os registros eles aconteçam com um tema que de fato se refere ao ocorrido. Então, se eu estou falando de uma indisciplina, eu não posso colocar na descrição da atividade um ato de racismo. Então, eu preciso colocar com o tema referente àquilo que, de fato, eu estou registrando. Isso impacta nas nossas ações. Então, o aplicativo Convive ele não existe para punir diretoria, para punir escola, ele existe para que nos dê a fotografia, nos mostre o que está acontecendo e a gente consiga tomar as ações necessárias para a evolução dessa convivência. Também é importante lembrar nessa semana de planejamento sobre o plano de contingência. A gente fez um levantamento no Convívio e o número de escolas que possuem o plano de contingência ainda é muito, muito baixo. Então a gente precisa construir. O PEC pode orientar para que a gente faça as parcerias com bombeiro, com defesa civil, toda a área que é necessária. Eu juro que eu tô acabando. Eu não fiz nada. Mas é que a sua corporal assim já tava falando, já tá rápido. Com o seu a testa. Olha ela dando bronca ao vivo. Não tô. Tô só falando que eu tô falando rapidinho. Vamos. Ó, a gente pode auxiliar nessa interface, nessa interlocução. É importante que a gente tenha... Dani, eu tenho um diretor que não sabe fazer o plano de contingência. Procura um assessor de segurança que atende ao seu polo, à sua diretoria. Ele vai conseguir te orientar quanto a isso. Mas lá no documento também tem um passo a passo, uma orientação mais detalhada. A gente só gostaria de lembrar, porque isso é muito importante, pessoal, para a segurança dos nossos estudantes, dos nossos profissionais e para que a gente tenha um ambiente de fato seguro. Então, a gente precisa pensar nesse plano de contingência. E, por fim, o plano de ação de convivência escolar. Eu gostaria muito, muito de verdade, que os diretores olhassem para a situação real da sua escola, olhando para o passado, mas pensando em ações futuras e que eles simplesmente não duplicassem o plano de convivência, sabe? Ah, eu fiz assim no ano passado e você não vai fazer a mesma coisa. A gente evolui, os nossos estudantes evoluem, a gente tem um estudante que está constantemente
em contato com novas tecnologias, com novas informações, tem novas fake news rodando, então a gente precisa pensar em tudo isso. O plano de convivência escolar, que é para orientar professores e gestores para a melhoria da convivência, ele precisa atender a necessidade local. Por isso que ele não é uma determinação pronta saindo do órgão central, né? Cada escola faz o seu para atender a sua realidade. Então é importante que a gente não duplique, que a gente oriente a nosso diretor a não duplicar esse plano de convivência. E aí a gente vai ter, eu já vou falar sobre isso, uma formação com os nossos PECs e POCs, para que eles acompanhem a execução desse plano de convivência escolar, tá? Mas é mais uma coisa para o nosso diretor. A gente sabe disso, que o diretor tem bastante coisa para fazer, mas a gente também sabe que um bom plano de convivência desenhado e bem executado evita vários outros problemas que a gente teria, inclusive, mais sérios e profundos. Então, é um período, sei lá, de 2 dias para montar esse plano, para convencionar, para analisar. Vai, sei lá, no máximo uma semana, que vai garantir um bom trabalho ao longo do ano. E aí determina a execução, o acompanhamento, conforme a realidade de vocês. Produção, vocês podem passar para o próximo? Eu vou pular esse aqui, mas está lá na semaninha de planejamento todas as datas que são importantes para ajudar nesse fomento do plano de contingência e também de convivência. E agora eu quero falar de uma coisa muito importante. A gente teve uma reunião no final do ano passado para definir o que a gente gostaria de evolução para o convívio em 2025, né? Eu, a Beth e o Renato. E uma das coisas que o Renato trouxe, era uma dor que eu levei para ele também, foi... A gente fez um processo seletivo para o POC, que é o professor orientador de convivência. A gente colocou esse POC na escola e a gente teve um declínio que não só por isso, por diversos outros motivos, mas um deles é que a gente não preparou esse POC para estar frente ao desafio que é promover e orientar a convivência. Eu não disse para ele o que ele precisa fazer, eu não disse para ele como que ele pode agir, onde ele pode procurar, qual articulação fazer. Eu não preparei, eu, órgão central, não preparei esse POC. Então a gente precisa melhorar isso. E aí foi uma diretriz que o Renato deu pra gente, que era deixar nossa formação mais robusta, preparar melhor os PECs e os POCs frente aos novos desafios e os novos direcionamentos que a gente tem para o Conviva. Hoje a gente teve uma reunião com a Beth e foi muito engraçado que ela colocou em uma única frase, assim, tudo que a gente precisa para o Conviva, e foi só uma frase. Mas quando você olha para o tanto de coisa, e é tão sério, é tão impactante, tudo aquilo que a gente precisa promover dentro de convivência para garantir um ambiente seguro e acolhedor para os nossos estudantes, que eu olhei e falei assim, nossa, Beth, é uma frase só, mas tem pelo menos umas 27 mil ações aqui dentro dessa frase, né? Tem umas 500 pessoas trabalhando. É verdade, um time gigantesco que se a gente não puder contar com vocês, lascou-se tudo. Então, por isso que mais uma vez eu agradeço a parceria de sempre. Eu não posso reclamar absolutamente nada, porque eles foram sempre muito parceiros. Isso é real. Bom, então vamos lá. Pra gente fazer isso, início de ano a gente sabe que é complexo, todas as áreas querem fazer formação, todo mundo precisa capacitar o seu profissional para estar ali preparado para o dia a dia, a gente sabe disso. Então, o que a gente preparou? Uma formação para todos os POCs e para todos os PECs Conviva. Então, o Conviva Central encaminhou já o e-mail ontem para as diretorias de ensino com a listagem da atribuição. Essa atribuição, ela pode sofrer alteração, então essa listagem pode sofrer alteração, porque a gente ainda tem dirigente atribuindo, né? A gente tem diretor atribuindo POC nas escolas, que isso é muito importante que a gente faça. Por quê? Das 853 vagas que a gente disponibilizou para POC, apenas 652 foram preenchidas. Não sabia disso. Pois é. Então, a gente precisa que vocês acionem os diretores para olharem cadastros de reserva, né? Por isso até que a gente pediu com uma gordurinha a inscrição para que a gente pudesse ter esse cadastro de reserva. Se algum POC desistir, a gente pegar o segundo ou terceiro colocado. A gente sabe que tem algumas características. Luiz, tô contigo, sei da tua dificuldade. Tem algumas especificidades em algumas escolas, porque é mais distante, porque ninguém se inscreveu, para realocar um POC naquele lugar, um professor naquele lugar, é um pouco mais complicado, eu sei disso. No que eu posso, eu estou ajudando, e que vocês precisarem, podem mencionar também, mas eu preciso dessa contrapartida de vocês, tá? Então, acione os diretores, porque nós temos vagas ociosas. E a gente tem professor mandando e-mail pra gente, dizendo assim, eu fiz o processo seletivo, achei que fui bem na entrevista, ninguém me deu um retorno, eu não tenho essa vaga, ninguém me falou nada, não fui selecionado. Então, olhem para esse cadastro de reserva, porque é importante. Falando rapidamente, quanto tempo eu tenho, Bel? Quanto tempo eu tenho? Eu não tô... Ah, não? Só pra você não me acusar, que eu não tava cronometrando.
Desculpa, eu fiquei tão focada aqui que tinha 21. Vou aproveitar que ninguém tá 3 cronometrando. Agora são 3 minutos. Acabei Ó, de falar 2. deixa eu falar 2 pra minutos, vocês Isabel, então bem vou rapidinho. cronometrar. É porque tem mais gente pra falar e eu não acho justo tomar o tempo de todo mundo. Mas vamos lá. Então a gente vai fazer essa formação. Já foi e-mail pra vocês. Caso haja alteração de PEC, de convivência, eu preciso da parceria de vocês de nos acionarem. Tá? Explicar o porquê que a gente está trocando, qual foi a incongruência que aconteceu, para a gente poder também ir nivelando as nossas orientações e o nosso acompanhamento. Para a gestão do PEC, vai haver uma nova estrutura, meio que mostrei para vocês no ano passado, mas a gente tem isso melhor com a nova resolução que vai sair, a gente está reestruturando toda a secretaria, o Conviva não é diferente, então a gente vai ter isso melhor estruturado dentro do Conviva também, vai ficar mais fácil. Então eu vou ter um time focado em acompanhar o PEC Convivência. Então é importante essa troca conosco. Então vamos lá. Formação inicial do PEC, ela vai acontecer no dia 3 de fevereiro, vai ser em Taubaté, na Unital, no Departamento de Ciências Jurídicas, vai sair na convocação também. E aí, do dia 4 de fevereiro ao dia 7, a gente vai fazer a formação com os POCs. Por que a gente distribuiu para 4 dias? Para que a gente tivesse uma melhor proximidade com esse POC. Porque se a gente coloca numa turma gigantesca de 80 profissionais, eu não consigo dar atenção, eu não consigo fazer as dinâmicas da maneira que a gente precisa. Então, por esse motivo, a gente dividiu em 4 dias. Então, a gente tem a capacidade de atender até 250 cursistas por dia nesse local, a gente se preparou. Então, lá na convocação, a gente definiu quais as diretorias de acordo com cada dia. Dani, é possível remanejar? Porque eu tenho um número X de POC, o meu PEC também vai. Conversa com a gente que a gente vai ajustando, tá? A gente já mandou para publicação, então deve sair nos próximos 3 dias. Agora, tem uma particularidade. Nós teremos 25 PECs que atuarão como formadores e nós dividimos conforme a região. Então, por exemplo, se eu tenho um PEC de Damantina, alô Irmes, se eu tenho um PEC de Damantina que se candidatou para ser esse formador dos POCs, então eles receberam a formação. Essa semana a gente tem formação com eles a semana toda e aí na semana que vem eles vão ministrar essa formação para que a gente possa fazer os ajustes finais. E a gente ministra presencialmente lá. Então, quem vai ministrar a formação para o PEC junto com a equipe do Conviva Central, do POC, é o PEC, tá? Então, se eu tenho lá um PEC de Adamantina e ele vai fazer a formação no dia 3, eu vou colocar para que ele nos ajude, né, na formação do POC no dia 4. Porque daí ele não tem que ir e voltar, até porque seria logisticamente impossível dada a distância. Então, a gente pensou nessa divisão. Então, o PEC, que é de São Paulo, da Grande São Paulo, vai nos ajudar do dia 5 ao dia 7, né? Dentro das divisões que foram realizadas. Eu acho que eu não tenho mais nenhum slide. Acabou meu tempo. Acho que você fala, acho que não tem mais nenhum tempo. E só para finalizar, assim, muito rápido... É que sempre o só para finalizar... Gasta 3 minutos. Só para finalizar, eu queria lembrar sobre o Grêmio Estudantil. O Grêmio veio para o Conviva, mas o PEC prioritário Conviva não é o mesmo PEC do Grêmio. Então, eu sei que está acontecendo alguma confusão, algumas pessoas estão me acionando. O PEC que atendia Grêmio também atende várias outras coisas, via de regra. Continua dessa mesma maneira. O PEC Conviva, de acordo com o direcionamento de cada dirigente, mas o PEC Conviva, ele só atua em Conviva. Por que o Grêmio veio para o Conviva, então, Daniele? Para ajudar nas articulações de convivência. Uma das temáticas, um dos pilares do Grêmio nessa nova estrutura vai ser atuar com convivência. Então, eu preparei esse slidezinho para auxiliar. Caso vocês tenham qualquer dúvida e qualquer dificuldade, pode aqui me acionar. Vocês têm meu número, vocês me acionam, eu respondo. E a gente segue em frente, tá bom? Tinha só mais um slide que é complementando esse slide anterior. Ah lá, não tem. Tá vendo? Viu? Então, eu fui sucinta. Deixa eu Equipe falar Conviva agradece. Uma coisa que eles falaram aqui Tá bom. sobre a resolução dos celulares. Aproveitando aqui, já temos o Rodolfo aqui também, daqui a pouco vai falar. Mas a gente está trabalhando nisso, sobre essa resolução dos celulares, documento orientador, a gente vai trabalhar. Então, a Dani vai, junto com o Rodolfo, que já tinha começado Sim. esse trabalho, a Dani vai liderar aqui, junto com o Conviva, essa questão dos celulares, tá? E é importante que o que vier na resolução, depois de publicada a resolução, a gente vai alterar também o protocolo 179, para que a gente fique com todos os processos fechadinhos, tá?